Paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Relíquias de um Pregador. Esse que vos fala é o presbítero irmão Ubiraci Silva, da Comead CGPB Paraíba, não é? Assembleia de Deus aqui em Monteiro, pela Convenção de Ministros das Assembleias de Deus em Campina Grande. E é um prazer estarmos juntos mais uma vez para darmos continuidade ao assunto que estamos abordando. Estamos falando, na verdade, sobre 3 princípios estabelecidos por Deus antes da queda, sendo este o primeiro, compromisso, o segundo, liberdade, e o terceiro, limites, baseado em Gênesis 2, versos de número 15, 16 e 17. Já estivemos falando sobre compromisso, o Deus de compromisso, e hoje estaremos dando continuidade a falar sobre o segundo princípio, que é a liberdade. Estivemos explicando aqui este princípio em 3 aspectos, sendo ele quantitativo, qualificativo e no que diz respeito também ao variável. Ele é um princípio de liberdade variável, quantitativo e qualificativo. Estivemos ainda explicando aos irmãos como se dá esta temática, não é? Esta sistemática bíblica, e por si só o texto nos mostra, desde que lemos todo o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Gênesis, o que temos tomado como princípio para este conteúdo que estamos abordando. Até, na verdade, o capítulo de número 3, quando se dá a sentença pós a queda. Muito bem, dentro deste contexto de liberdade e nos seus aspectos, no caso variável, no seu aspecto quantitativo e qualificativo, nós estivemos falando aqui como é que ele atua, como é que ele se aplica, como é que eles se aplicam, na verdade, não é? Estivemos mostrando que é variável porque o Senhor, ele tem 3 habitats, na verdade, para o homem. O habitat aéreo, o habitat aquático e o habitat terrestre. E não somente esses habitats, mas também com quem Adão teria que se relacionar. O mundo animal, o mundo vegetal e o mundo humano. Então, dentro desse aspecto, nós teríamos que compreender o que Deus tinha em mente para Adão, dando a ele liberdade para saber se relacionar no mundo dos animais, no mundo dos vegetais e no mundo do ser humano, ou do mundo do ser humano, é óbvio. Então, ele teria que dominar isto aí. E para este princípio de liberdade, o Senhor dá a ele liberdade para que ele exerça da seguinte maneira: descobrindo, nomeando e dominando. Onde é que nós vemos isso, irmão Biraci? É simples, quando lemos o livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 28 em diante, Deus os abençoou e lhes deu a seguinte ordem: sede férteis e multiplicai-vos, povoai, sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então nós vamos observar aqui que são os 3 habitats, o aquático, o aéreo, o terrestre, e nós vamos observar que não se limitava apenas a isto. Versículo de número 30 do mesmo capítulo, versículo 29 do capítulo 1 do livro de Gênesis, verso de 29 ao verso 30, nos mostra com clareza esse conteúdo, não é? E acrescentou Deus, veja que há um acréscimo. Eu estou lendo na Bíblia King James, e a atualizada, e é interessante nós observarmos o texto, que diz: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra, produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento. Verso 30, também dou a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento, e assim aconteceu. Muito bem, então nós vemos aqui os 3 habitats, nós observamos aqui que é o aquático, o aéreo, o terrestre, nós observamos aqui os 3 mundos pelos quais Adão teria que se relacionar, e a liberdade dada a Deus por ele, para ele usufruir no mundo vegetal, no mundo animal e no mundo dos homens. Muito bem, esta liberdade, dentro desse parâmetro bíblico que o Senhor dá ao homem, ele é explorado, ele é de uma forma bastante extensiva, e nós não vamos nos deter aqui em maiores pormenores, mas que fica então bem esclarecido essa expressão das 3 características da liberdade no seu exercício na criação antes do pecado, e pós o pecado ainda permanece a mesma metodologia, certo?
Então, liberdade quantitativa, qualificativa e liberdade variável. Variável porque ele teria que se relacionar nos habitantes. Então, ele teria que ter liberdade para administrar de uma forma coerente, de acordo com a vontade e os princípios estabelecidos na palavra de Deus. No que diz respeito à quantitativa, porque ele teria que se relacionar não somente nos 3 habitantes, mas ele deveria saber e administrar e aplicar e exercer a liberdade com homens, animais e natureza. Mundo dos vegetais, mundo dos animais e o mundo dos homens. É muito simples de enxergarmos isso na Bíblia, até porque, como já estas verdades, e é necessário entendermos isto. E essa aplicabilidade, ela funciona até o dia de hoje. Deus estabeleceu para que o homem dominasse, tá certo? Por isto que o princípio de liberdade tinha esse objetivo: Adão descobrir, Adão nomear e Adão dominar. Então, a liberdade nos dá esta ampla visão estabelecida por Deus. Descobrir. Veja que Deus exercitou a mente de Adão para que ele usasse dessa liberdade e descobrisse nome dos animais, macho, fêmea, vertebrados, invertebrados. Ele teve que apalpar todos os animais, é óbvio, não é para descobrir o que era vertebrado, invertebrado, o que era réptil, o que não era réptil. Ele tinha que descobrir quais eram os marinhos, quais eram os aéreos, quais eram os terrestres. Enfim, toda essa cadeia do mundo vegetal e mundo animal, ele teria que descobrir o que era legumes, o que não era legumes, o que era... Enfim, toda esta liberdade de descoberta foi dada a Adão, para que esta liberdade foi dada a Adão para que ele descobrisse. Uma vez descobrindo, o Senhor dá a liberdade dele nomear, então automaticamente ele nomeia não somente o mundo vegetal, mas o mundo dos animais e como também o mundo do ser humano. Por isso que ele diz quando acorda: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, porquanto saiu do varão, será varoa. Muito bem. Então nós observamos que são metodologias estabelecidas por Deus e que a Bíblia nos deixa muito claro isto, e não somente isto, mas numa visão bastante extensiva, ampla, é possível nós encontrarmos essa veracidade, ok? Então ele precisava descobrir, precisava nomear para dominar. A liberdade nos dá essa ideia de descobrir, de nomear e de dominar. E o homem tem isso até o dia de hoje, até os dias de hoje. E assim usamos esse princípio, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento pessoal e extrapessoal. Na verdade, ela atua de 2 maneiras, como eu aqui já disse, de maneira intrapessoal e de maneira extrapessoal. Ele tem que entender a liberdade para si e a liberdade com os outros e para os outros. E Deus estabelece esses princípios, essas metodologias, para que o homem assim pudesse viver bem. E isto não se resumiu apenas aos dias de Adão, muito pelo contrário, se expandiu até os dias de hoje. E se utilizarmos bem este princípio, acredito que conforme o que as Escrituras nos dá a entender e nos faz compreender, era vontade de Deus que fôssemos beneficiados, é vontade de Deus que desfrutemos do melhor possível. Por isso que Deus criou um jardim no paraíso, para que o homem desfrutasse do melhor possível. Então são estes os 3 princípios estabelecidos por Deus para o homem antes da queda: compromisso, liberdade e limites. Estamos falando de liberdade, faltam apenas alguns tópicos para concluirmos a ideia sobre este princípio que denominamos como liberdade. Denominamos não, a Bíblia denomina e nos mostra e nos revela liberdade. Liberdade no que diz respeito a uma liberdade variável, uma liberdade quantitativa e qualificativa ou qualitativa, não é? E dentro desse aspecto, nós entendemos que ela tem esse objetivo: descobrir, nomear e dominar. Quando o homem descobre, o homem nomeia. Quando o homem nomeia, o homem domina. E foi assim com Adão e permanecerá sendo até os dias em que estivermos aqui na Terra. Vamos dar continuidade a esse assunto, lhe espero no próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus.